Na minha carreira, eu não preciso de inglês. É que aprender inglês leva muito tempo, né? Eu já não sou uma adolescente, né? E aí é muito difícil para adulto, né? Mas aprender inglês é muito maçante. Não adianta, a gramática é o mais importante. Aprender inglês só funciona com professor nativo. Na boa, não se aprende nada online. Será? Hi, eu sou a Silvia, coordenadora pedagógica da Huggle Education, e como vocês viram aí no começo do vídeo, existem muitos mitos sobre aprender inglês, não é mesmo? Yeah. True. Recentemente no nosso Instagram, que por sinal, se você não segue a gente ainda, é @Huggle Education, nós postamos 7 mitos e verdades sobre aprender inglês. E aí nós recebemos muitos pedidos para detalhar esses mitos e verdades aqui no YouTube. Portanto, fique aqui comigo até o final do vídeo e tenha provas concretas de que essas 7 afirmações são mitos, mentiras, sabotagens, balela. Mito número 1. Na minha carreira eu não preciso de inglês. It's not true. Olha, eu posso pensar aqui em algumas verdades que vão desbancar esse mito. Vou começar. Talvez você não tenha percebido ainda a necessidade de saber o inglês, porque desconhece talvez as possibilidades de avançar mais na sua carreira. Talvez você esteja pensando somente no seu emprego atual e não na sua carreira de fato. Talvez a sua profissão seja muito necessária e até valorizada em outro país. E aí, você pode se interessar por uma mudança de vida, né? Talvez a sua empresa não faça negócios com outros países porque nunca tentou. Só precisa de uma pessoa fluente em inglês para derrubar essas fronteiras. E isso é só o começo. Desde a década de 80, nós falamos em mundo globalizado. E eu acho de verdade que esse conceito às vezes fica um pouco abstrato na nossa cabeça. Mas se analisarmos a palavra globalização com um pouco mais de atenção, a gente vai pensar em conexão entre pontos distintos do planeta, tudo está interligado, troca e liberdade de informações. E aí eu te pergunto, como é que alguém pode ter liberdade para trocar informações com o mundo sem a língua mais falada no mundo, né? É importante acrescentar aqui que quando falamos em carreira, falamos de trabalho e também de desenvolvimento. E aí boa parte do conhecimento em qualquer área de trabalho pode ser encontrado em livros, artigos, sites em inglês. Mito número 2. Aprender inglês leva muito tempo. How long? Eu posso dizer que no Brasil essa afirmação até era verdade aí alguns anos atrás. Mas sabe por quê? Porque a gente não tinha outra opção. O mercado ele era exclusivo dos métodos tradicionais que funcionam sim, mas levam anos para te levar à fluência. Pois eu trago boas notícias. Eu ouvi Huggle Education. Sim, Huggle Education. Com a metodologia apropriada e com algumas ferramentas adicionais que a gente oferece para você, e é claro, com a sua vontade de aprender, você será sim capaz de se comunicar em inglês em questão de meses. E aí vai melhorando aos poucos, chegando à fluência total em 2 anos e meio. Temos inclusive um caso de um aluno que começou a trabalhar conosco como teacher em 1 ano, falando inglês lindamente. Então, busted. Aprender inglês não precisa levar muito tempo. Mito número 3. Eu já não sou adolescente, é muito difícil para adulto. You are a human being. Yeah, a human being. Um ser humano com toda a complexidade positiva e negativa. Nossa, mas está filosofando hoje, né, Silvia? A complexidade positiva é a quantidade de conexões que o nosso corpo é capaz de fazer em todas as idades, para que a gente possa aprender ou adquirir aí uma nova habilidade. A gente pode treinar o nosso cérebro, os nossos músculos, para desenvolverem o que a gente quiser. Já a complexidade negativa, eu me refiro aí à habilidade humana de criar obstáculos, dificuldades, qualquer coisa que sirva de desculpa para a gente desistir de fazer alguma coisa.
Então, podemos dizer que uma das diferenças de um adolescente ou uma criança e um adulto na hora de aprender seja o número de bloqueios, comparações que o adulto faz por já ter aí experiência em diversas outras áreas, e isso pode trazer essa impressão de que é difícil. A dica é: se joga na novidade e você vai aprender como um adolescente. Mito número 4. Aprender inglês é muito maçante. Why are you saying this? Minha gente, por onde que você está andando? Eu sei, frustrações por experiências maçantes com o inglês no passado. Não pode errar o verbo to be, decore a lista de verbos irregulares, os verbos modais. Nossa, mas que horas que eu vou falar inglês? Aprender inglês precisa ser divertido, precisa ser leve, com muito estímulo visual. Você precisa sentir os benefícios da comunicação em inglês desde as primeiras aulas, porque é só assim que você consegue inserir o inglês na sua vida, nas suas atividades que você mais gosta de fazer, deixando aí o aprendizado mais prazeroso, mais descomplicado. Mito número 5. A gramática é o mais importante. Are you kidding me? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não somos contra a gramática, afinal, ela é o esqueleto de um idioma. Mas deixa eu perguntar, nós não vemos esqueletos andando sozinhos por aí, não é mesmo? A gramática, ela é importante, mas não é o mais importante quando você está aprendendo inglês. Você precisa focar nas habilidades que você vai desenvolver, que são ouvir, falar, ler, escrever. Ou seja, você precisa focar na comunicação. Mas eu vou aprender gramática? Claro, você vai aprender gramática, mas de forma diferente do que já viram por aí, que é focando em comunicação. Focando em comunicação, você vai entender a aplicação da gramática enquanto desenvolve essas 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Aí sim! Mito número 6. Só funciona com professor nativo. Me? Uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava preparando as minhas aulas na sala dos professores, famosa sala dos professores, e um teacher americano que falava pouquíssimo de português perguntou para mim assim: Sylvia, how do you teach this present perfect thing? Na hora eu fiz o quê? Aquela cara de ué, né? Sim, não seria eu que devia estar perguntando isso, mas eu entendi. Porque se pedimos para alguns brasileiros, acredito que muitos brasileiros, nós brasileiros, para explicar rapidinho a diferença de discurso direto e indireto, não vai ser uma tarefa fácil, né? E é claro que é ótimo ter um professor nativo, ter contato com detalhes do idioma, da cultura que é envolvida, contanto que ele seja treinado para uma metodologia e tenha didática, né? O teacher brasileiro tem uma vantagem muito especial, que é entender a sua dificuldade, porque ele já passou pela mesma coisa. Por exemplo, um teacher nativo, ele pode não imaginar por que o brasileiro comete o erro de falar I have 42 years, ao invés de I am ou I'm 42 years old. Não faz sentido para o nativo, mas o brasileiro sabe. Ele vai saber te ajudar com muito mais precisão, porque ele entende o motivo do seu erro. O fato é, os resultados não virão com brasileiros ou com gringos sem treinamento, sem método, didática e o acompanhamento pedagógico. A estrutura é o que funciona. Mito número 7. Não se aprende nada online. Can I help you? Olha, eu tava aqui dando uma olhadinha no post que gerou, né, esse vídeo que a gente tá aqui, e a resposta do mito número 7 foi uma senhora chinela. Não se aprende nada sem disciplina, seja online ou presencialmente. Ouch. Dói, eu sei, mas é mentira? O que faz uma pessoa realmente aprender inglês é a exposição que ela tem ao novo idioma, ou seja, o número de horas que ela se envolve com o aprendizado. Porém, o que acontece com certa frequência até é que a pessoa compra um curso online gravado. Eu não vou entrar aqui no mérito de ser uma plataforma boa, uma plataforma ruim, caro ou barato, mas tem um problema disfarçado de vantagem, que é você pode assistir quando quiser. Muitos estudos mostram que para a maioria das pessoas no Brasil, o assistir quando quiser geralmente é nunca. Então o curso comprado e não usado realmente não funciona.
e pode te gerar aí mais um trauma em relação ao inglês. A aula online ela tem que ser 100% ao vivo, como um formato opcional para a mesma aula presencial. Dessa forma, você tem um compromisso, irá aprender inglês online, sim. Mitos derrubados, estraçalhados e agora é com você. O dia de se dedicar ao aprendizado do inglês é hoje. Então comenta aqui pra mim, me ajudou muito, escreve aí, me ajudou muito, se esse conteúdo foi útil pra você e aquele nosso acordo de amizade sincera. Pensa bem, eu te dei 7 verdades sobre aprender inglês e você só precisa fazer o quê? Dar um like. Tá fácil pra ti, não é mesmo? E se você quer dicas todos os dias, corre agora pro Instagram, @HuggleEducation. Mande uma pergunta pra gente nos stories, ajude essa comunidade Hugglers a crescer ainda mais. Um big hug from us to you. Até mais!